Use esta prática todas as manhãs e veja a prosperidade na sua vida. Existe algo que toca sua pele antes que a luz do sol o faça. Ele o encontra no silêncio, antes que seu celular acenda, antes que os pensamentos comecem a disparar. Não é ar, não é som, é uma frequência. E esteja você consciente ou não, ela já está moldando o seu dia no momento em que seus olhos se abrem. Você já percebeu como algumas manhãs parecem pesadas sem motivo? Como se algo estivesse errado, mas você não conseguisse explicar. Você dormiu, mas ainda está cansado. Acordou, mas parece que a vida está arrastando você em vez de você conduzi-la. Isso não é preguiça. Isso não é azar. Isso é um descompasso de sinal. O que a maioria das pessoas não percebe é que os primeiros minutos depois de acordar não são aleatórios, são sagrados. Formam um tipo de código invisível que o seu dia inteiro seguirá. O problema é que a maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega esse código ao caos. Notícias, redes sociais, estresse, piloto automático. E a partir daí, elas apenas reagem. Mas reagir nunca leva à prosperidade. A verdade é desconfortável. Se você não assumir o controle da sua energia logo pela manhã, outra coisa vai assumir. E o que quer que assuma, decidirá sua vibração. E se decidir sua vibração, controlará seus resultados. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E quem você é, logo pela manhã, é cru. Aberto, ainda entre mundos. É um momento que a maioria das pessoas apressa ou ignora completamente. Mas é aí que tudo começa. Há um motivo pelo qual as maiores mentes da história, filósofos, santos, místicos, tinham uma coisa em comum. Eles protegiam suas manhãs como um ritual sagrado. Não porque fossem religiosos, mas porque entendiam uma lei universal. Energia responde à direção. E direção começa antes do movimento. E se houvesse uma maneira de redirecionar seu sinal? De acordar e enviar uma frequência tão precisa, tão intencional, que o universo não pudesse deixar de responder? E se você não precisasse de horas escrevendo em diário ou meditando, mas apenas de 5 minutos de outra coisa? Algo antigo, algo silencioso, algo poderoso. Você está prestes a se lembrar de uma prática que não apenas faz você se sentir melhor, mas reprograma a forma como a vida responde a você. Mas aqui está o ponto. Não se trata de aprender algo novo. Trata-se de se lembrar do que você sempre teve acesso, mas nunca usou totalmente. Isso não é sobre pensamento positivo. Não é sobre truques de manifestação. É sobre poder. Poder real. Aquele que não pode ser comprado ou falsificado. Aquele que só aparece quando você fica quieto o suficiente para senti-lo. E você vai senti-lo. Porque a partir de hoje, suas manhãs não pertencerão mais à distração. Pertencerão a você. E quando essa mudança acontece, a vida escuta. Agora vamos falar sobre o que realmente controla sua frequência no momento em que você abre os olhos. E como isso vem bloqueando sua prosperidade em silêncio há anos. A janela de 5 minutos. Que pode destravar ou bloquear sua prosperidade. Existe um espaço entre sonhar e acordar, que a maioria das pessoas nunca percebe. É sutil, como uma respiração na qual você não prestou atenção, mas está lá. E dentro dessa breve janela, tudo está mais vulnerável. Seus pensamentos, suas emoções, seu corpo, sua energia. É a parte mais magnética do dia e a mais mal utilizada. Você não acorda neutro, ninguém acorda. Você acorda sintonizado. Sintonizado seja pelo resíduo do seu sono ou pelos restos emocionais do dia anterior. E nesses primeiros 5 minutos, seu cérebro ainda está em estado teta, uma frequência profundamente sugestiva, a mesma usada em hipnose e reprogramação subconsciente. Em outras palavras, o que entrar na sua mente nessa janela frágil será absorvido como uma semente em solo fértil. O problema? A maioria das pessoas despeja veneno nele sem perceber. O alarme toca e, em segundos, já estão pegando o celular. Notificações, contas, mensagens, notícias. E assim a janela de 5 minutos é sequestrada.
Não por um vilão, não por uma grande conspiração, mas pelo hábito. E o hábito se torna identidade. Você pode pensar que rolar o celular pela manhã é inofensivo, mas o que você realmente está fazendo é terceirizar sua vibração, entregando seu foco, deixando a aleatoriedade decidir qual será sua frequência nas próximas 16 horas. Isso não é apenas desperdício, é autossabotagem em piloto automático. Agora vamos inverter. Digamos que você protege esses primeiros 5 minutos. Digamos que, em vez de reagir, você entre no dia com intenção. Você escolhe sua primeira respiração. Você escolhe seu primeiro pensamento. Você direciona sua energia com precisão, como um raio laser. Você ficaria impressionado com o que acontece a seguir, porque o universo não está observando seu esforço, está correspondendo ao seu sinal. E seu sinal não é definido pelo que você faz às 14 horas no trânsito. Ele é moldado pelo que você sentiu às 6 horas, no silêncio. Antes que o mundo ficasse barulhento. Antes que sua mente lembrasse do estresse antigo. É nesse momento que seu campo é mais moldável. É nesse momento que você decide em qual realidade vai entrar. Isso não é metáfora, é física. Você é um ser eletromagnético. Seu coração tem um campo, seus pensamentos criam ondas, e o alinhamento entre essas ondas, especialmente pela manhã, envia uma mensagem. A questão é: o que você tem dito para a vida devolver? Se suas manhãs parecem apressadas, ansiosas, mecânicas, não é porque isso é quem você é. É porque sua manhã nunca foi reivindicada por você. Foi tomada pelo ruído, mas você pode recuperá-la. E quando o fizer, essa janela de 5 minutos se torna seu altar. Não religioso, vibracional. Um portal entre o potencial e a forma. Entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. No próximo capítulo, vamos quebrar todas as expectativas, porque o que você está prestes a aprender não é meditação, não é mantra e não é visualização. É algo muito mais antigo, muito mais simples, mas, para funcionar, você precisará parar de pensar como consumidor e começar a agir como criador. Isto não é meditação, afirmação ou manifestação. Se você veio aqui esperando um truque rápido para amanhã, uma nova afirmação para repetir, um app de meditação para baixar, ou um truque de visualização para forçar o universo a lhe dar o que quer, vai se decepcionar. O que estou prestes a mostrar não é moda, não está no TikTok, não tem marca e não está à venda. Porque isso não é sobre fazer algo novo, é sobre fazer algo antigo, mas fazer com uma presença tão real que dobra o tecido do seu dia, antes mesmo de seus pés tocarem o chão. Deixe algo claro. Meditação ajuda. Afirmações são úteis. Técnicas de manifestação têm seu lugar. Mas o que estamos falando aqui não é nada disso. Não é uma ferramenta que você usa para conseguir algo. É uma posição na qual você entra, onde conseguir deixa de importar. Onde você não tenta atrair prosperidade. Você se lembra de que já está sintonizado com ela. Essa prática não pede que você fique sentado por 30 minutos tentando acalmar sua mente. Não pede que você force gratidão. E definitivamente não pede que você finja que tudo está perfeito, quando não está. Ela pede outra coisa inteiramente. Algo assustadoramente raro no mundo de hoje. Imobilidade com intenção. Apenas 5 minutos de estar plenamente aqui. Agora. Não pensando no que fazer em seguida. Não correndo para consertar nada, mas sentindo, profundamente, a verdade que já está dentro de você. Sua vida nunca esteve fora de alinhamento. Você apenas estava sintonizado na frequência de outra pessoa. E o que torna essa prática poderosa não é a ação em si. É o estado em que você entra quando a faz. Porque quando você se torna intencional na sua quietude, seu corpo para de lutar, sua mente para de correr, e por alguns segundos você mergulha em algo mais profundo que o pensamento. Um lugar onde o alinhamento não é perseguido, é lembrado. É por isso que esse não é um ritual para postar ou explicar aos amigos. Você não precisa de linguagem.
Precisa de presença. Não presença como performance, mas como postura, como uma árvore enraizada em seu próprio saber. Você não se move para impressionar o vento. Você mantém sua base porque você é a base. É por isso que a prática funciona mesmo que você não acredite nela. Porque ela não precisa da sua crença. Precisa da sua disposição de parar de fingir que as respostas estão fora de você. Que se assistir a mais um vídeo, ler mais uma frase, seguir mais um guru, algo finalmente vai se encaixar. Não. Você não precisa de mais informação. Precisa de um momento de decisão interna, do tipo que não se anuncia, mas se incorpora. No próximo capítulo, você vai descobrir o verdadeiro motivo pelo qual a maioria das pessoas falha em experimentar prosperidade. Não porque não são dignas, não porque são azaradas, mas por causa de um hábito invisível que repetem todas as manhãs sem perceber. E uma vez que você enxergar, não poderá mais desver. O hábito, que silenciosamente bloqueia 90% das pessoas da abundância, acontece tão rápido que você nem percebe. Seus olhos se abrem, seu corpo se mexe e, sem pensar, sua mão já vai para o celular. Um scroll simples, uma mensagem, um feed cheio de barulho. Parece inofensivo. Só dar uma olhada, certo? Mas o que você está realmente fazendo é quebrando algo sagrado. Está quebrando a ponte entre ser e tornar-se, antes mesmo do seu dia começar. Esse é o hábito, o que está roubando sua abundância. Não porque celulares são malignos ou porque as notícias são tóxicas, mas porque seu sistema nervoso está sendo treinado a começar o dia em reação, em defesa, em ansiedade. E quando você começa o dia reagindo, já está atrasado. Já disse ao corpo: não estamos seguros. Algo pode estar errado. Prepare-se para sobreviver. Agora, aqui está o verdadeiro problema. Prosperidade, a verdadeira prosperidade, não flui no modo de sobrevivência. Não responde ao pânico. Não floresce em um campo cheio de ruído mental. Ela flui quando você está aberto, quando você está estável, quando você está consciente. Mas no momento em que começa o dia plugado no mundo de outra pessoa, você já deixou o seu. Você não está apenas checando o celular, está deixando entrar energia que não pediu. Histórias, conflitos, expectativas, imagens, opiniões, projeções, preocupações de outras pessoas. E tudo isso está sendo baixado direto no seu subconsciente, bem no momento mais sensível do seu dia. Você está entregando a caneta e deixando o mundo escrever seu roteiro antes mesmo de dizer sua primeira palavra. Imagine acordar a cada manhã como se fosse um corpo d'água claro, parado, calmo, intocado. O mundo ainda não o agitou. Mas então, ping, o celular vibra e uma pedra é jogada. Depois outra, depois outra. Quando você tenta se alinhar, a água já está turva. Não porque você esteja quebrado, mas porque deixou o barulho entrar antes de construir seu centro. E essa é a armadilha. Você continua tentando atrair abundância, enquanto dá toda a sua atenção ao medo, à escassez, ao drama. Você diz que quer paz, mas suas ações declaram guerra. Você diz que quer fluir, mas começa o dia em resistência. Essa é a contradição. Mas aqui está a verdade que você precisava ouvir. Você não precisa lutar contra esse hábito. Só precisa substituí-lo. E a maneira de substituí-lo é protegendo esses primeiros 5 minutos como se sua vida dependesse disso. Porque, energeticamente, depende. A abundância não é um resultado, é uma frequência. E se você continuar alimentando o ruído antes de alimentar sua alma, sempre estará fora de sintonia com ela. No próximo capítulo vamos parar de nomear o problema e começar a recuperar seu poder. Vou guiar você pela prática esquecida. Um ritual tão simples que pode até fazer você rir, mas tão poderoso que até um único dia de prática pode mudar tudo. A prática esquecida, que as mentes antigas conheciam e nós esquecemos antes de aplicativos, antes de relógios, antes de trânsito, mensagens, manchetes e alarmes. Havia apenas respiração, apenas silêncio, apenas presença. E nesse espaço, no silêncio das manhãs,
As maiores mentes não buscavam informação, buscavam alinhamento. Eles não chamavam de produtividade, chamavam de comunhão. Não tentavam manifestar nada. Eles escutavam, não perseguiam resultados. Tornavam-se afinados com a fonte. E todas as manhãs, voltavam ao mesmo poço invisível, aquele que esquecemos que existe. Essa prática não é nova. É mais antiga que a linguagem. Não pertence a nenhuma religião, filosofia ou sistema. Mas foi sussurrada ao longo das eras por sábios, místicos, monges e profetas. E começa não com movimento, mas com imobilidade. Não com fazer, mas com estar consciente de como você é antes do mundo dizer quem deve ser. Então é assim, você acorda, não pega nada, não checa, não rola, coloca a mão no peito e sim, literalmente, e respira, fundo e devagar, 3 vezes. Não para se acalmar, mas para acordar de propósito. À medida que a respiração aprofunda, sua consciência volta ao corpo. Você se sente aqui, não vagando na névoa do pensamento, não tentando entender nada. Apenas aqui. E desse estado, dessa presença, você fala uma frase dentro de si. Não como comando, mas como declaração vibracional. Eu estou sintonizado para receber tudo o que já me pertence. Não porque esteja tentando se enganar, mas porque seu sistema precisa ouvir de você, antes de ouvir do mundo. Precisa saber que você se lembra, que você não é o barulho, que você não é o pânico, que você não é o que aconteceu ontem, nem o que pode acontecer amanhã. Você é essa respiração, esse sinal, essa âncora. E aqui está o que torna isso diferente dos rituais superficiais da cultura de autoajuda. Você não faz isso para conseguir algo. Faz para afinar seu instrumento. Porque um instrumento desafinado não toca melhor tentando o mais forte. Ele toca melhor sendo afinado primeiro. Então você afina seu estado, depois se move. Você não precisa de velas, não precisa de música, não precisa do roteiro perfeito. Precisa de sinceridade, intenção e coragem de se encontrar sem distração. É por isso que tradições antigas reverenciavam tanto a primeira luz. Não porque o nascer do sol seja mágico, mas porque você é, bem antes do barulho começar. E quando você preenche esse espaço com alinhamento, tudo o que vem depois flui com mais clareza, mais direção, mais presença. Você para de correr atrás da prosperidade. Ela começa a se alinhar com você. O que acontece? Após 7 dias de alinhamento interno. No primeiro dia, você nem percebe. Não há raio em céu azul. Não há manifestação instantânea. Apenas uma calma estranha. Uma sensação suave de que algo dentro de você não correu hoje. Que talvez pela primeira vez você começou a partir de você. Não do mundo. No segundo dia, uma pausa permanece por mais tempo. Uma voz que normalmente entra em pânico não fala tão alto. Você ouve seus pensamentos, mas eles não estão mais dirigindo. Você respira mais fundo sem esforço. As bordas do seu dia parecem menos afiadas. No terceiro ou quarto dia, algo muda. Não fora. Dentro. Você começa a sentir como se estivesse se movendo pelo mundo com um tipo de escudo invisível. Não feito de armadura, mas de consciência. Você começa a notar coisas que antes teria perdido. Um momento sutil de facilidade. Uma conversa mais leve. Uma decisão que antes causava dúvida, agora tomada com clareza. Coincidências começam a se encadear, mas não parecem aleatórias. Parecem retorno. O que acontece? Após 7 dias de alinhamento interno. No 5º dia, uma pessoa entra em contato de forma inesperada. Não com um presente, mas com uma abertura, uma oportunidade, uma reconexão. Você sente um impulso de dizer sim a algo. Não porque está desesperado, mas porque sua energia diz: a hora é agora. No 6º dia, você para de tentar se convencer. Não se pergunta mais se está funcionando. Não fica mais analisando demais. Você simplesmente está nele, como um rio que parou de questionar sua própria correnteza. Ele flui.
Você permite. E no 7º dia, já não se trata de resultados. Trata-se de ritmo. Um novo. Um que não começa com urgência, mas com permissão interior. E você saberá que algo realmente mudou no momento em que seu mundo externo começar a se reorganizar para corresponder ao seu tom interno, sem que você precise forçar nada. Isso não é mágica, é padrão. Da mesma forma que você treinou seu sistema nervoso para sobreviver, pode treiná-lo para expandir. E quando a expansão se torna seu padrão, tudo o que combina com a expansão encontra você. Não porque você tem sorte, mas porque está sintonizado. Porque você não deve contar a ninguém que está fazendo isso. No momento em que você fala, começa a vazar energia. Não porque sua intenção não seja pura, mas porque sua energia ainda não criou raízes. O que está crescendo dentro de você nos primeiros dias dessa prática é frágil, como uma chama ao vento. Se você falar cedo demais, ela oscila. Se buscar validação cedo demais, ela enfraquece. Você não deve nada a ninguém. Não precisa explicar sua mudança. Não precisa convencer seu parceiro, amigo ou seguidores. Na verdade, quanto mais sagrado algo é, menos a linguagem consegue contê-lo. E se você já sentiu aquela calma surgindo, aquela quietude vibrando sob sua pele, você já sabe. Certas coisas são santas demais para serem exibidas. Fomos condicionados a compartilhar tudo, a transmitir cada mudança, cada insight, cada conquista. Mas transformação não é conteúdo, e silêncio não é ausência. É um container. Um que segura sua nova frequência com segurança enquanto ela se calibra. Você não está escondendo, está protegendo. E essa é a diferença entre mudança superficial e alquimia profunda. Quando você guarda esse ritual em silêncio, algo estranho acontece. Os resultados começam a falar por você. As pessoas perguntam por que sua energia parece diferente. Por que você está mais calmo no caos? Por que as coisas parecem fluir até você quando você não está correndo atrás? Você não responde. Você sorri. Você sabe. Você não está mais tentando parecer alinhado. Você está. E essa presença se torna magnética. Não porque é polida, mas porque é real. A prova é invisível. Quando o lado de fora começa a se curvar ao lado de dentro, você não verá chegando. É assim que sempre começa. Você acorda um dia e percebe que a tensão no corpo se foi. Não diminuída, mas desaparecida. Não porque você a expulsou, mas porque ela simplesmente não está mais lá. Os pensamentos em loop que giravam antes do seu segundo café? Silenciosos. Não mudos, mas suaves. Controláveis, como um ruído de fundo ao qual você não responde mais. Então algo pequeno acontece. Uma pessoa cruza seu caminho e diz exatamente as palavras que você precisava ouvir. Não coincidência, espelho. Você entra em um lugar e se sente bem-vindo, sem que ninguém diga em voz alta. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você está mais centrado. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque seu sistema nervoso finalmente recebeu uma nova instrução. Estamos seguros agora, e a partir da segurança o receber se torna possível. Você não vai precisar visualizar seus desejos todo dia. Vai começar a notar que eles aparecem, não em explosões, mas em sussurros. Uma conversa inesperada. Um e-mail no momento certo. Aquilo que você tentava manifestar aparece quando para de forçar e começa a permitir. O mundo externo não está mudando para você. Está se reorganizando por causa de você. Sua energia é a mensagem. Sua vibração é a arquitetura. E a realidade, como um construtor leal, responde mais à sua frequência do que às suas palavras. Faça isso, ou continue deixando a vida acontecer com você. Chega um momento em que você para de colecionar ferramentas. Para de esperar pela próxima revelação, pelo próximo segredo, pelo próximo atalho. E nesse momento, vê com clareza dolorosa. Sua vida não está fora de controle. Está fora de reivindicação. Não porque o universo seja cruel, mas porque você continua deixando a porta aberta para o barulho entrar e decidir por você. Sejamos honestos.
Você já sabe o que acontece quando não começa o dia com intenção. Já viveu isso. Já sentiu a ansiedade antes do sol nascer. Já correu pelas manhãs como se fossem acidentes. Já entregou seu poder a manchetes, notificações e humores que nem eram seus. Já tentou ser positivo só para voltar aos velhos padrões antes do meio-dia. E toda vez reforçou uma mensagem silenciosa. Eu não estou no comando deste navio. Mas e se isso terminasse hoje? E se aqueles 5 minutos que você desperdiça todas as manhãs fossem, na verdade, os 5 minutos que determinam se você cria sua vida ou apenas reage a ela? Ninguém vai entregar alinhamento a você. Ninguém vai lhe dar permissão. A prosperidade não bate à porta. Ela espera. Espera um canal limpo para entrar. E, se suas manhãs estão cheias de caos, esse canal fica bloqueado. O ritual não é opcional se você quer soberania. Não é legal de fazer quando sobra tempo. É a linha entre viver como criador ou ficar preso como receptor de sobras. E, sejamos francos, sobras não são abundância. Você não está esperando por um sinal. Você é o sinal. Você passou anos vasculhando o mundo por provas, procurando confirmações, esperando por momentos que sussurrassem: sim, agora é a hora. Você pediu sinais, implorou por revelações, interpretou cada coincidência como um talvez. Mas aqui está a verdade que corta todo o ruído. Você nunca deveria esperar por um sinal. Você sempre deveria ser um. Essa angústia que você carrega não é por algo externo. É o peso de um poder não usado. Poder que ficou adormecido. Não porque você está quebrado, mas porque foi condicionado a acreditar que a vida acontece de fora para dentro. Que a chamada precisa vir de outra pessoa, de outra coisa, antes que você tenha permissão para agir. Mas isso nunca foi verdade. Você é o transmissor. Você é a antena. Você é quem envia a mensagem à qual a vida responde. O sinal não chega quando você está pronto. A prontidão é o sinal. É por isso que esse ritual importa. Porque ele não pede permissão. Não espera alinhamento. Ele cria. E quando você se levanta de manhã e declara com respiração, intenção e silêncio que você é o diapasão, você muda todo o enredo. Você para de procurar alinhamento no saldo da conta. Para de caçar validação nos relacionamentos. Para de tentar controlar o tempo da vida. Você afina seu sinal. E só isso. Esse é o movimento. Não barulhento. Não dramático. Apenas consistente. Invisível. Incansável. E o mundo, esse mundo caótico e esmagador, começa a se dobrar em torno do seu tom. Alguns chamam de mágica. Outros chamam de sorte. Outros chamam de Deus. Chame como quiser. Mas uma vez que sentir, nunca mais voltará a correr atrás. Porque no momento em que percebe que você é o sinal, para de implorar por confirmação. Para de orar por provas de que está no caminho certo. Você se torna o caminho. Para de pedir ao universo para abrir portas. Você se torna a vibração que faz as portas se abrirem sozinhas. E a melhor parte? Nunca foi sobre manifestar um carro, um emprego, uma casa ou uma quantia. Foi sobre se lembrar da versão de você que não precisa dessas coisas para se sentir inteiro. E que a partir dessa inteireza, cria tudo sem esforço. Então amanhã de manhã, quando o mundo ainda estiver dormindo, quando o barulho ainda não tiver começado, quando sua alma ainda estiver sussurrando, lembre-se disso. Você não está esperando. Você não está perdido. Você não está atrasado. Você está a um único respiro de se tornar o sinal mais claro que a vida já ouviu. Agora, a verdadeira prática começa.